Sem Fim, a história real de Felipe e Juliana, capítulo 37. Então, nesse capítulo, né, eu já começo contando que a minha irmã e os meus sobrinhos estão vindo pra cá passar o Natal. E a gente estava muito feliz. E o que aconteceu? Nesse ano que a minha irmã veio passar o Natal aqui, foi o ano que eu reencontrei o Felipe. A gente voltou a se falar direto, porque foi o ano que ele perdeu a mãe dele, tá? E aí, naquele momento, eu senti já a dor tão grande dele, eu me desesperei muito aqui, gente. Eu me desestruturei realmente. Eu entrei em desespero e precisando falar com ele. E, tipo, como eu não estava falando com ele há alguns anos, eu não estava nem mais com o telefone dele, porque o meu telefone aqui, na verdade, o que aconteceu? Eu falava direto com ele no primeiro ano, mas meu telefone caiu numa banheira. Aí ele se afogou. Daí eu comprei o outro celular lá na época, que ele já era, e eu perdi o número, perdi tudo. E com isso eu também fiquei sem o contato dele e também não procurei mais, tá? Eu deixei passar. Mas naquele momento eu precisava muito falar com ele. E daí, quando eu conseguia, né, a gente não se separou mais, tá? Desde aquele dia até hoje. E o que aconteceu? A minha irmã veio pra cá passar o Natal e a gente tava assim, aquela euforia, sabe? Uma alegria assim imensa. Eu já não via a minha irmã desde que eu tinha vindo pra cá. E a gente, né, ia pra Los Angeles passar o Natal, o Ano Novo. Então, assim, a gente tava, sabe, essas férias assim, dos nossos sonhos. E aí, quando a minha irmã já tava aqui, a gente conversou sobre isso tudo, né? Sobre o que aconteceu dele perder a mãe, que a gente era uma pessoa que a gente gostava muito, né? A mãe dele era assim, pra mim, pra minha irmã, nossa família, né? A gente conversou muito sobre isso. Conversamos muito sobre a situação dele, né? A gente conversando que a gente se falava muito, tudo, né? A gente contamos algumas coisas dessa história do livro, né? A gente relembrou várias coisas, eu e minha irmã. E aí, no meio disso, nos dias que eu tava em casa, eu simplesmente apaguei na poltrona da sala, no sofá da sala, e eu me vi dentro de um quarto, de uma casa, e o Felipe tava lá. E ele começava a falar comigo que ele não aguentava mais a situação dele, que ele não aguentava mais aquela vida que ele tinha, que ele não queria aquela casa, que ele não queria nada daquilo. E eu falei pra ele, a escolha foi tua. Nossa, agora vai ficar aí. Então, assim, ele jogava em cima de mim todas as frustrações dele, né, das escolhas dele, da vida que ele levava, entendeu? Mas não importa, porque não importa o que as pessoas olham e pensam assim, que legal, ele deu tudo certo. Pouco importa se é uma porcaria, sabe? Se é tudo mentira. Não importa o que as pessoas olham de fora. Então ele que arque com isso que ele escolheu. É o que eu penso. E eu falo isso pra ele, eu não falando só no livro, só aqui. Ele sabe que é assim que eu penso. Ele escolheu, assuma. Não jogue pra mim a responsabilidade, porque eu não tenho culpa de nada disso, entendeu? Eu não tenho nada com isso. Ele fez as escolhas dele, isso é muito claro. Ele fez as escolhas dele. Então, ele tem que assumir a responsabilidade das escolhas dele. Se ele é feliz ou não é, isso aí é problema dele também, que tem que ser resolvido, não eu. E aí, nesse dia, né, a gente estava ali discutindo isso, né? Nesse sonho que eu estava tendo, uma confusão danada. E ele super infeliz. E sim, foi a primeira vez que eu estava assistindo o que estava acontecendo e eu estava com raiva, eu não queria escutar, eu não estava com paciência para ele. Foi a primeira vez que eu não consolei ele nesse outro lado, sabe? Você vê que todas as outras vezes, gente, que ele estava ali, eu sempre abracei, eu sempre apoiei. Mas ali naquele dia eu não queria. E aí, eu falei pra minha irmã, contei, né? Ela falou assim, gente, isso não tem fim, vocês continuam se conectando dessa forma. Eu falei, pois é, mas eu não quero saber. Ele ficar me chamando de pensamento para me contar que tá ruim, o problema é dele. Eu sei que deu em mim. E aí passou, né? Eu falei, na hora só que me faltava, né? E eu falei pra minha irmã, a gente conversava mesmo sobre isso, né? Eu falei, ele escolheu, ele que arque. E ela falou, ele não pode ser feliz. Ele nunca vai ser feliz, porque você é o amor da vida dele, você que tinha que estar com ele.
E ele sabia disso, porque eu falei, gente, ele sempre soube disso. Foi dito a ele, pela pessoa lá pra ele, que ele teria que estar comigo. Mas ele fez a escolha dele, ele tinha um livre-arbítrio para isso. Então ele tem que arcar com as escolhas que ele fez. E agora ele se vira aí, entendeu? Eu tava assim. Hoje eu brinco dizendo que eu tava virada na Mabelle, sabe? Porque a Mabelle, ela era assim, ela não era paciente, não. Eu na vida do lá no século XV, sabe? Então eu brinco, né, com as meninas, né, no grupo lá que eu tenho das minhas amigas, né, que são a Marina, né, do Quarentena com Livros, a Van e a Vandra Velieri, e a autora Luísa Moraes, que também é do Quarentena, que quando eu tô assim é porque eu estou virada na Mabelle, tá? A gente brinca disso. E eu acho que eu tava assim naquele dia, sabe? Aí a gente falava muito abertamente, eu e minha irmã, sobre isso. Era uma coisa muito normal pra gente conversar sobre o que tá nesse livro, sobre a minha história com o Felipe, sobre essa história de Almas Gêmeas. Só que até então, era uma coisa que era conversada internamente, era eu e minha irmã, pessoas muito próximas, entendeu? Mas como é agora, com todo mundo sabendo, não, entendeu? Era uma coisa nossa, era uma coisa interna mesmo, mas que pra gente era super normal, como pra mim e pra ele, entendeu? A gente conversa sobre isso normalmente, porque pra gente faz parte da nossa vida, sempre fez parte da nossa vida. E eu sei que é difícil compreender, porque eu e ele também não compreendemos tudo. A gente também fica meio perdido, sabe? Ele me perguntou, e o que vai ser da gente agora? Porque a gente só vai ter um tempo, e agora? O que vem pra frente? Entendeu? A gente se questiona muito sobre isso, entendeu? Sobre o fato da gente ter essa conexão, da gente de eu conseguir saber o que ele sente, sabe? Dele também ser assim, de ele pensar em mim, eu saber que ele tá pensando, sabe? Então isso tudo a gente se questiona muito, mas sempre foi uma coisa assim que você vê que a gente conversava, eu tô falando pra vocês, né? A minha irmã chegou e a gente conversava tranquilamente sobre isso, entendeu? Então, na verdade, quando veio a ideia desse livro, a questão era colocar no papel tudo isso, entendeu? Mas pra gente era normal. Então muita gente fala, foi difícil colocar na parte cronológica a história, né? Não, porque na verdade eu sempre falei disso o tempo todo. Então, pra mim é normal contar essa história. Eu consigo contar a história toda pra vocês tranquilamente, porque eu sempre contei ela. Então não foi difícil colocar, sabe? Foi difícil me expor, me abrir, sabe? Falar tudo que eu tava sentindo em cada fase, porque eu revivi cada momento. Foi como fazer uma regressão, né? Mas na parte de contar, pra mim, eu sei a história toda da minha vida. Gente, eu vejo vocês no próximo capítulo.